Bom, boa noite a todos. Que a paz do nosso divino mestre, aquele companheiro de sempre, esteja conosco durante a nossa transmissão, que nós possamos ter uma ótima noite de estudo, né? E nós vamos falar rapidamente sobre as nossas atividades do Centro Espírita Jorge Menezes. Nós estamos com reuniões pelo Google Meet, às quartas-feiras, com o nosso estudo da mediunidade, e às sextas-feiras, com a nossa reunião pública, que seria a nossa reunião pública com os nossos palestrantes convidados, né? Como hoje nós estamos com o nosso companheiro Wilson Logobuco, algumas vezes transmitidos diretamente pelo Facebook, e em muitas oportunidades fazendo apenas com áudio palestras pelo Google Meet, né? E quem desejar participar, nós divulgamos o nosso telefone para que possam acessar através do WhatsApp o link para participar das nossas reuniões, né? Muitas das vezes em rodas de conversa, em que nós dispomos as nossas próprias experiências, né? Então, estão todos convidados a participarem das nossas reuniões pelo Google Meet. E hoje nós convidamos o nosso companheiro Wilson Longobuco, trabalhador do Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, mas também trabalhador do Grupo Espírita do Amélie Boudet. Instituição Espírita Cooperadoras do Bem, Amélie Boudet. Isso. Pode falar aí, editor do jornal? É na rua Petrocochino, 49, em Vila Isabel. Vila Isabel. Né? Para essa instituição que dá apoio e assistência ao sistema carcerário, né? Um trabalho isso. No momento, não está havendo reuniões presenciais devido à pandemia. Então, nós estamos voltando aos poucos a reuniões presenciais lá nas unidades prisionais. Isso. E também, só quer falar do seu jornal, que o senhor edita há quantos anos? Nós temos 51 anos de publicações do Sol Nascente. Divulgando a doutrina espírita, os eventos, né, das casas espíritas. Muito bom. E tem como o senhor, para alguém participar, quem gostaria de enviar as suas notícias ou participar como apoio de alguma forma? Tem. No momento, o jornal não está saindo impresso. Ele agora é virtual. A pessoa que quiser receber através de e-mail ou pelo celular, anote o número do meu celular, do meu Zap, que eu posso mandar pelo Zap, como estou mandando agora o mês de julho. O jornal já está em circulação. Se a pessoa quiser receber, pode mandar o número do seu telefone celular, que eu anoto e envio pelo Zap. O número do meu celular é 97409
9627. Vou repetir. 97409-9627. Se a pessoa estiver interessada em receber o jornal, o Sol Nascente, manda o número do teu telefone que eu repasso e mando o jornal. Ótimo. Bom, então nós vamos agora, né? O tema do nosso estudo de hoje, né? Continuando com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, piedade filial, aproveitando os itens 1, 2, 3 e 4, né? Então, que nós possamos ter uma ótima noite de estudo. Nós vamos pedir à nossa companheira Regina para ela fazer a leitura, né, da nossa página inicial. Eu vou tentar compartilhar aqui a página para que todos possam ler, né, aí de casa, de onde estiver assistindo. Tesouros. A única propriedade real na vida é aquela dos bens e dos males que incorporamos à própria alma. Dos bens que constrói o paraíso da consciência feliz e dos males que levanta o purgatório do coração e escolhe os espinheiros do remorso por recurso de pavimentação do próprio caminho. Não te agarres aos patrimônios terrestres de que te fazes o usufrutuário provisório, a fim de que aprendas no serviço e na caridade a buscar, em teu benefício, a riqueza incorruptível da luz. Basta um leve olhar ao pretérito para que reconheças a insânia de quantos passaram no mundo antes de ti, senhoreando as bênçãos do solo e devorando o suor dos semelhantes, como se o tempo e o espaço lhe pertencessem. Os museus jazem repletos das baixelas preciosas de quantos se supuseram senhores exclusivos do pão, das armas fidalgas, de quantos zombaram dos direitos do próximo e da indumentária brilhante daqueles que transformaram o domínio indébito em uma feroz paixão. Adelos numismatas retém consigo os remanescentes de todos os que monopolizaram uma roupa devida aos nus, e as moedas surrupiadas à fome e ao remédio dos infelizes. Coleções de cinzas douradas guardam a usura e a vaidade, a mentira da bolsa estéril e o engano cruel da posse inútil. Aproveita, desse modo, a tua hora no corpo denso e faze circular os valores da bondade no vintém que possa nutrir a paz e o reconforto, imprescindíveis ao companheiro da retaguarda, com aflições maiores que as tuas. Recorda que se um zenário, o egoísta, retira o azinhavre e a solidão da sombra a que se afeiçoam, a alma fraterna e amiga extrai a esperança e a paz da claridade que veicula. A cobiça ajunta a prata e o ouro da terra, como quem amontoa pedras incendiadas sobre a própria cabeça. Mas a fé que se consagra a Jesus, em se devotando à alegria e à felicidade dos outros, amealha para si mesmo, hoje e sempre, os tesouros imperecíveis do céu. Do livro Fonte de Paz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom, então assim a gente eleva o nosso pensamento a Deus e a Jesus, né? Agradecendo pela essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de nunca encerrarmos, né, os nossos estudos, sempre angariando, né, amealhando saber, discernimento, cultura espírita, né, para que possamos assim vivenciar as verdades divinas, os ensinamentos do nosso mestre, e assim facilitando, né, a nossa existência
fazendo com que possamos fazer escolhas cada vez melhores, com mais segurança, com mais firmeza, sempre tendo a certeza, né, de que Deus nos oferece todas as oportunidades, né, que venham a contribuir para o nosso crescimento, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Todos nós estamos fadados a atingirmos a perfeição, mas ainda necessitados de aprendizado e de conteúdo para que assim venhamos a galgar um passinho a mais, né, um degrauzinho a mais nessa escala evolutiva, que tenhamos o bom senso, que tenhamos o bom ânimo de buscar, né, esses ensinamentos e, assim, facilitando a nossa vida, contribuindo para que cada um de nós, né, buscando o seu autoaperfeiçoamento, possamos contribuir para a melhoria da nossa sociedade, do nosso planeta. Então, agradecido a Deus, a Jesus, sempre pedindo as bênçãos, sempre pedindo o amparo dos benfeitores espirituais a todas as criaturas que sofrem, a todas as criaturas amarguradas, tristes, dando a certeza, né, desse convívio salutar, desse convívio fraterno, em que, mostrando os caminhos melhores, né, para cada um de nós, tenhamos a coragem, né, de seguir adiante com as nossas possibilidades cada vez maiores de alcançarmos os nossos objetivos, né, de melhoria cada dia com mais presença, com mais certeza da existência, né, do nosso Criador, e assim venhamos a ter essa convivência mais íntima, né, com mais fé, com mais confiança. Então, agradecido a Deus, a Jesus e aos nossos benfeitores, possamos nós iniciarmos o nosso estudo dessa noite com a graça de Deus, e que o nosso companheiro seja agraciado, né, com a inspiração, com a boa palavra para todos nós. Boa noite. Que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus possa nos envolver. Uma alegria enorme estarmos juntos novamente para darmos prosseguimento aos estudos programados pelo Centro Espírita Jorge Menezes. E nessa noite, estamos iniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 1 ao 4. Piedade filial. Está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo. O mandamento honrai a vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar a seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, ou da piedade filial, que é o tema dessa noite. Deus, desta forma, quis mostrar que o amor se deve juntar o respeito, as atenções e a submissão e a condescendência. E o que é a condescendência? A condescendência
é a compreensão, a tolerância. Isso que é condescendência, o respeito que nós temos que ter e atenção. E, acima de tudo, a submissão aos nossos pais, em cumprimento com a lei de Deus. Eles, de modo ainda mais rigoroso, tendo que a caridade ordena, em relação ao próximo em geral, esse dever se estender naturalmente às pessoas que fazem as vezes do pai e da mãe. E que tem tanto mais mérito, quanto menos obrigatório é o seu devotamento. E o que é devotamento? É a abnegação. O dever que nós temos que ter com nossos pais. Deus pune sempre, com rigor, toda violação desse mandamento. Honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. Não é só isso. É também assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados com eles, como eles fizeram conosco na infância. Eles trataram, quando éramos crianças, eles também tiveram todo o cuidado conosco. Agora é a hora de nós termos cuidado com nossos pais. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfarão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome. Enquanto eles de nada se privam, em relegá-los aos mais ínfimos cômodos da casa, apenas para não o deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável, ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhe resta para viver, desgarrando-se sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Muitos filhos pegam os seus pais, que estão com idosos, e colocam nos quartos e lugares mais ínfimos possíveis. Deixa no quarto da empregada, vamos dizer assim, nos fundos da casa. E a piedade filial, o devotamento, a gratidão que nós temos que ter com nossos pais, é que eles fiquem nos cômodos próprios, que eles possam fazer as refeições à mesa conosco. Porque tem muitas famílias, quando os pais estão envelhecidos, já estão enfermos, com algum problema de memória, separam do convívio familiar e botam nos quartos mais ínfimos, nos lugares piores da casa, que é um grande erro. Temos que ter muita paciência com os idosos. Até porque todos vão envelhecer um dia. Eu, pelo menos, já envelheci. Eu já sou velho. E sei muito bem como é que funciona esse momento junto com nossos pais. Caberá aos pais, velhos e fracos, servir os filhos jovens fortes?
a pergunta: caberá aos pais cuidar dos filhos fortes? Contou suas vigílias quando eles estavam doentes? Contou suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos dados para obter o que necessitavam? Não. Quantas vezes os nossos pais ficaram de vigília quando éramos criança, estávamos adoentados e tinha que dar o remédio de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas tinha que dar o remédio. E os pais estavam ali prontos, principalmente a mãe. Uma noite endormida, levantando para que de 2 em 2 horas desse o remédio receitado pelo médico. Quantas vezes nossos pais fizeram isso? A nossa mãe. Agora, cabe a nós outros, os filhos, fazer isso por gratidão aos nossos pais, já tão idosos. Dados por isso que eles necessitam. Essa que é a verdade. Algum dia, por exemplo, a mãe cobrou o leite e nos amamentou? Era de graça. Estamos hoje adultos graças a uma amamentação. A alimentação que a nossa mãe nos proporcionou através do alimento. Ela alguma vez cobrou do leite que nos proporcionou a vida? Nunca. A mãe cobrou dos seus filhos o que ela fez. Daí o tema dessa noite. É o amor filial. Nós temos que reconhecer o que nossos pais fizeram por nós. Agora é a hora da gente dar o apoio, de olhar pelos idosos, dar todo carinho e atenção. Nós sabemos que os velhos dão trabalho. Essa é a grande verdade. Dá muito trabalho. Esquece das coisas. Fazem muitas perguntas. Repetem. E nós não temos paciência com os velhos. Os coroas já estão esquecendo, perdendo os neurônios. E não lembram das coisas. Então, os filhos não têm paciência com o pai ou a mãe, como eles estiveram conosco, quando éramos criança. Não devem seus pais pobres só o sustentamento necessário? Devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, a solicitude, os cuidados amáveis, que são apenas o juro que receberam, pagamento de uma dívida sagrada, esta a única piedade filial aceita por Deus. Eu conheci um administrador de um abrigo de idosos que me contou que os filhos de uma senhora levaram-na para o abrigo para ela ficar numa casa de repouso. Mas deram o endereço e os telefones errados.
de propósito, para que o administrador da casa de repouso não fizesse contato com eles. Esses filhos quiseram o quê? Se livrar da sua mãe. Colocaram na casa de repouso e não deram o endereço correto, nem o número do telefone, para que ela ficasse direto na casa de repouso. Isso é um crime. Isolada. Esse administrador me contou que esses filhos fizeram isso. Levaram a sua mãe, colocaram na casa de repouso e não deram o endereço correto, nem o número de telefone. A maldade é muito grande. Faltou o quê? O amor filial, a gratidão pelos pais. Aí, por exemplo, ai daqueles que esquece o que deve aos que os ampararam na sua fraqueza. Porque quando éramos crianças, éramos fracos, frágeis. Precisávamos ainda do colo, do amor da mãe, do carinho, da chupeta. Hoje eles estão precisando. Que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir a seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão. E pelo abandono será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes, já na vida presente. Pode acontecer até nessa vida atual, já passar por agruras. Porque hoje nós somos casados e temos nossos filhos. E os filhos vão seguir o exemplo que nós estamos dando. E vão fazer a mesma coisa conosco. Quando envelhecermos, os filhos vão fazer a mesma coisa que nós fizemos com nossos pais. Então já começa a sofrer já na vida presente, mas com certeza em outra existência em que sofrerá o que houver feito aos outros. Provas e expiações, né? Se não for nessa encarnação atual, será na próxima encarnação. Vão ter que resgatar, vão ter que reparar o erro cometido. Daí a necessidade do amor filial. Reconhecimento. Está de parabéns pelo tema, que é muito pertinente nos dias atuais. Nós estamos passando com o desamor, a falta de paciência, de tolerância para com os idosos, que sofreram muito, trabalharam muito para nos sustentar. É verdade que alguns pais menosprezaram os seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. É verdade. Existem pais e mães que não deram todo aquele apoio e carinho necessário. Existe, é verdade, nós sabemos disso, que existem pais que são ausentes, não ajudam os filhos em nada. Mas são nossos pais, biológicos. Não podemos negar. Quem somos nós para julgar? Quem vai julgar vai ser Deus, vai ser, quando ele retornar ao mundo espiritual, prestar conta. E não nós.
Nós não temos o direito de julgar ninguém. Se os nossos pais não foram muitos bons para nós, nos encaminhou como deveria, se foi um pai ou mãe ausente que nos abandonou, existe o pai que abandona os filhos, ou a mãe que abandona os filhos, doa os seus filhos. E tem aquele filho que quer conhecer o seu pai, embora saiba que ele os abandonou. A mãe sempre diz: o seu pai abandonou vocês quando vocês eram criancinhas e nos deixou eu sozinho para criá-los. Mas os filhos, quando crescem, quando se tornam adultos, querem saber quem foi o seu pai, embora ele não tenha agido corretamente como pai. Mas os filhos procuram saber quem foi realmente o seu pai, embora ele não tenha sido bom para eles. Os abandonou. Mas é porque é pai. Pai é pai. Mãe é mãe. Então os filhos ficam ávidos em saber o paradeiro do seu pai. Eles ficam procurando, perguntando onde ele está, até encontrá-lo. Todos E perdoam. O livre-arbítrio. Nós respondemos pelas nossas decisões. Alguém pediu a palavra? Eu, Marcos. Marcos. Era porque, na verdade, todos temos o livre-arbítrio, né? E mais responsabilidade pelas nossas decisões, né? Pois é isso mesmo que você falou. É verdade, alguns pais menosprezaram os deveres que eles tinham para com os filhos. Não cabe a estes censurá-los. Não nos cabe julgar. Porque talvez hajam merecido que seus pais fossem assim. Poderia ser que nós tínhamos que passar por essa prova, quem sabe? Não é verdade? É verdade. Se a lei da caridade manda-se pague o mal com o bem, seja indulgente para imperfeições do outro. Não se diga mal ao próximo. Se esqueçam e perdoe as suas falhas. Se ame até os inimigos, com maior e não de ser obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar como regra de conduta para esses últimos todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo e ter em mente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável em relação aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode tornar-se um crime. No segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Não é isso? Nós somos ingratos. Não reconhecemos o esforço. Muitos pais e muitas mães, em algumas famílias que nós conhecemos, passaram fome para poder dar o alimento ao filho. Ninguém pode dar o que não tem, né? Não é isso? Faltava comida. Primeiro, dava para os filhos. Se sobrasse alguma coisa, os pais iam se alimentar. Vejam só
a maldade que hoje os filhos fazem com seus pais que estão envelhecidos. Não reconhecem o valor, o sacrifício que os pais tiveram com eles, a ponto até de deixar de se alimentar, passar fome, para primeiro alimentar os seus filhos. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Alguém quer falar? Porque ele promete como recompensa a vida na terra e não na celeste? Lendo à primeira vista, é um erro ele prometer a terra. A explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, as quais suprimidas na moderna fórmula do decálogo, e altero o sentido. Para compreendermos aquela expressão, é preciso que nos reportar uma situação, as ideias dos hebreus, naquela época, na época de Jesus. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Por isso que Jesus disse que eles iam herdar a terra prometida. Jesus tinha que falar dessa maneira. A pedagogia de Jesus era essa. Ele aproveitava as ocasiões, porque eles não entendiam ainda sobre a vida futura. Então ele disse que aquele que amasse, respeitasse, fosse fiel a seus pais, herdariam as terras. Seriam donos das terras. Mas todos nós sabemos que nós não vamos ficar aqui na Terra. Um dia nós vamos desencarnar. Nós estamos de passagem aqui na Terra. E um dia vamos retornar. Então ninguém vai ficar com terra nenhuma. Isso é uma espécie de parábola do ensinamento de Jesus. Porque ele sabia que eles não iam entender sobre a vida futura. Porque a verdadeira evolução da própria Terra, né? Que será o mundo espiritual. Então Jesus falou dessa forma porque eles não entendiam. Não entendiam. Então tinha que dizer que eles herdariam a terra, seriam dono das terras. Porque nós sabemos que ninguém vai herdar terra nenhuma. É verdade. Não é verdade? Sua visão não se estendia além da vida corpórea. Tinham, pois, que dizer impressionados mais pelo que viam do que não viam. Razão pela qual Deus lhe fala numa linguagem que está mais ao alcance deles. Porque Jesus tinha que falar daquela forma, da terra prometida, que a nova Canaã, meus irmãos judeus lá, a nova Canaã, da terra prometida, que Moisés, por 40 anos, procurou nas areias escaldantes do deserto, daquela saga que meus irmãos já conhecem, apesar que não é o tema dessa noite. Mas estavam procurando a terra prometida. Essa terra ilustra muito bem. Não é verdade? Essa terra prometida, que é a nova Canaã. A nova Canaã. Eles não entendiam. Não estavam procurando. É o que acontece, por exemplo, com nossos irmãos israelenses, os judeus. Estão procurando até hoje o Messias, terra prometida, até hoje. No século XXI. Estão procurando a terra. Porque os judeus são os descendentes diretos dos hebreus. Esse povo
de Israel está até hoje esperando o Messias. Eles não aceitam Jesus como sendo o Messias, o nosso grande timoneiro. Estão até hoje esperando. Não entenderam ainda a mensagem. Por isso é que tinha que dizer que aqueles que fossem fiéis ao mandamento, ao decálogo, que são os 10 mandamentos, que eles receberiam as terras, herdariam as terras. Mas Jesus tinha que falar dessa forma, para eles poderem entenderem. Os meus irmãos estão entendendo? Estão procurando até hoje a terra prometida, que nós sabemos que a nossa terra prometida é o mundo espiritual. É lá que é o lugar, como diz o Evangelho. A terra que Deus lhe dará é a terra prometida, objetivo das suas aspirações. Nada mais deseja do que isso. E Deus lhe diz que viverão nela longo tempo. Isto é que possuirão ao longo tempo se observarem seus mandamentos. Mas o advento de Jesus, suas ideias já estavam mais desenvolvidas. Chegada a ocasião de receber ali alimentação menos grosseira. O mestre os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. E lá, e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Ele foi claro. Não é aqui que vamos receber a recompensa. Jesus quis dizer que o reino dele é no mundo espiritual. É que lá que nós vamos receber recompensa, o galardão. Então as pessoas confundem. Eles estão esperando até hoje encontrar a terra prometida. E as pessoas lutam para possuir bens materiais, os bens terrenos, mas são decepcionados quando desencarnam porque não podem levar nada. Até porque caixão não tem gavetas. Não é possível levar os bens materiais. E as pessoas, infelizmente, até hoje, ainda pecam nesse quesito, procurando ainda a terra prometida para herdar o maior número de terras. Tem pessoas que têm fazendas, 2, 3 fazendas, se utilizam de todo o terreno que tem para faturar, para ganhar, fazer riqueza. Que receberei recompensa dos vossas obras. Por força dessa palavra, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Ah, bom. Se transforma numa pátria celeste. Por isso, quando os chamas à observância daquele mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, já não é a terra que lhe promete, e sim o céu. Vejam, os queridos irmãos e irmãs, o tema dessa noite. Honrai vosso pai e vossa mãe. Por quê? Porque abaixo de Deus, eles aqui nos criaram. Foi através da conjunção do pai e da nossa mãe que nós nascemos, que nós reencarnamos. Nós temos essa dívida. Temos que agradecer, seja qual for o comportamento do seu pai, da sua mãe, não interessa. O importante é ele que nos deu a vida, através do milagre da vida, da conjunção
do meu pai, da minha mãe, do seu pai, da sua mãe. Abaixo de Deus foram eles. De Longobuco. Pois não? E nós ouvimos muito jovens a ouvir, eu tive a oportunidade de ouvir, os jovens reclamando, mas eu não pedi para nascer, não tem a perspectiva espiritual da coisa, e não sabe que pediu sim, escolheu seu pai sim, escolheu sua mãe sim, quer dizer, e todas as consequências que teriam mais tarde, de pais dedicados ou não, porque existem as provas e as expiações referentes a essas escolhas. Você falou bem, você foi sábio, porque o nosso programa reencarnatório é feito lá, no mundo espiritual. Nós escolhemos nossos pais e há um acordo mútuo entre nossos pais e você, que fez o projeto de vida. Então é feito no mundo espiritual o trato. Nada acontece por acaso. Ninguém nasce por acaso, sem querer. É verdade. É um projeto divino. E como você falou, honrar pai e mãe, quer dizer, é uma questão de reconhecimento pela escolha que você fez. Porque se não foi como você gostaria, porque você tem alguma coisa a aprender. Temos que ter a habilidade e a sabedoria de aprender com a experiência, seja ela conforme gostaríamos que fosse ou não. Quer dizer, a partir desse aprendizado é que nós evoluímos, que não, senão todo mundo que tivesse pais e mães alcoólatras, como muitos têm, que não dão o devido atenção, seríamos marginais, e isso não é matemático. Quer dizer, muitos tiveram pais e mães assim e, no entanto, superaram todas essas dificuldades, são pessoas respeitáveis, pessoas que conquistaram a sua liberdade, a sua autonomia, foram diferentes do que receberam dos pais e, mesmo assim, reconhecem a importância do pai e da mãe na sua vida, até por ter lhe dado a própria vida, né? É verdade. Nós temos esse dever de realmente dar todo carinho aos nossos pais. Eu, por exemplo, digo aos meus filhos que eu não quero dar trabalho para eles. Eu estou envelhecendo e eu não sei até quando eu vou continuar encarnado. Então eu disse para os meus filhos, para minhas noras, meus sobrinhos, meus afilhados, se eu estiver dando trabalho a vocês, atrapalhando a vida de vocês, vocês podem me colocar, sim, numa casa de repouso, uma caminha que eu possa descansar, ou livros para me poder ler, um laptop ou coisa parecida, uma caminha, um lugarzinho para me ficar, um quartinho, eu já fico satisfeito. Eu não quero dar trabalho para ele. Não, pai, o senhor não dá trabalho, tá? O senhor será nosso pai, me abraça e tal. Eu disse, ó, fiquem à vontade. Eu não quero dar trabalho a vocês. Se eu estiver perturbando, vocês estão autorizados a me colocar no lugar que eu fique quieto lá numa casa de repouso, esperando a hora do retorno à pátria espiritual. Ele disse, não, o senhor pode achar que nós vamos ficar com o senhor. Porque tem muitos idosos, Marcos, que precisa da nossa atenção. Existem pais que, infelizmente, são cometidos do mal de Alzheimer. E você sabe muito bem, meus irmãos estão agora participando desse estudo, sabe o trabalho que dá. Realmente, os pais com o mal de Alzheimer precisam de um tratamento todo especial, todo carinho e paciência. Paciência com letra P maiúscula. Por quê?
porque já não sabem mais tomar banho sozinhos. Usam fraldões, como nós usamos, como criança. Nós também usamos fraldas. Então, eles nos limpavam, trocavam nossas fraldas. Na verdade, como criança. Eles hoje estão precisando que nós troquemos as fraldas deles, que dê até comida na boca. Tem algum idoso que não está conseguindo se alimentar sozinho. Eu tenho essa experiência na minha casa, porque a minha esposa está fazendo isso com a mãe dela. Nós alugamos cama hospitalar, ela está aqui, ela tem que ser alimentada, que ela não consegue dar um passo. Então, nós temos que alimentá-la, conversar com ela. Ela entra nas situações de depressão, nós temos que estar conversando. Quer dizer, é uma situação realmente de voltar a um ponto de necessidade de atenção que deu antes, né, que nos deu antes, no início da vida, e agora nós temos que retribuir. Essa é a questão do reconhecimento que você falou no início. A retribuição a toda a atenção que nos foi dada no início. Muitos não têm a habilidade evolutiva de compreender a necessidade dessa atenção nesse momento. Né? Eu me lembro que esse administrador lá da Casa de Repouso que eu contei, que as pessoas perguntavam: quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 4 filhos. Mas eu não vejo eles virem aqui lhe visitar. Por quê? Ele disse: não, porque eles estão trabalhando, tem muita atividade. Veja só, a mãe já estava perdoando, dizendo que os filhos tinham muito trabalho, que não podia vir visitá-la, que eram muito ocupados. E não iam lá, não apareciam os filhos, nem os netos. Então, eles ficavam impressionados, né? Porque os outros vovós e vovôs recebiam visita dos filhos, e ela não. Onde é que estão seus filhos, senhor Neto? Eles estão trabalhando, coitado. Deixa eles lá, que eles não estão podendo vir. Então, você imagine o amor dessa mãe, já perdoando, que ela podia dizer: poxa, eles me abandonaram aqui, não vieram mais aqui. Mas ela não. Estava conformada. Dizendo que não falou nem reconhecimento, né? Ela não fez questão nem do reconhecimento. Quer dizer, já perdoando. Então, infelizmente, o tema dessa noite visa justamente isso. Seria bom que alguns jovens estivessem também participando, ouvindo. Aqueles que ainda têm mãe e pai vivos, encarnados. Seria bom para poder pôr em andamento e praticar isso que nós estamos dizendo essa noite, porque há tempo ainda, porque realmente os idosos se esquecem das coisas. Outra coisa, fazem muitas perguntas. A mesma pergunta faz 2, 3, 4, 5, 8, 10 vezes. A mesma pergunta, você já falei que você quis. Aí pergunta de novo, né? E nós, impacientemente, gritamos, dando a bronca. A senhora já perguntou isso uma opção de vezes. É um teste de... É que nós não temos paciência, não é verdade? Não é verdade? É um teste de resistência psicológica, né? Eu acho que você foi muito bem no teu tema, você escolheu um tema muito interessante, porque eu acredito que esse tema extrapola, inclusive, a questão da idade, porque isso é uma questão de reconhecimento. A questão do reconhecimento extrapola a questão da idade. É óbvio que, como você está falando com relação aos pais, nós estamos esperando o reconhecimento com relação aos filhos. Mas mesmo os mais adultos
tem essa questão do problema com o reconhecimento. Reconhecimento em vários aspectos da vida, da sua própria vida, né? Quer dizer, de amigos, de pessoas que passaram pela sua vida e que contribuíram muito com a sua evolução, com sua compreensão da realidade, das complexidades que a vida mesmo impõe. Quer dizer, a questão do reconhecimento nesse tema específico, eu acredito que extrapola bastante a questão da relação do jovem com o velho, mas é muito importante, principalmente pelo tema que você escolheu, essa perspectiva do jovem com relação ao velho. Isso é realmente fundamental. Eu me lembro também de uma senhora que me contou, ela que me contou, que ela até passou fome para que o filho se formasse, fizesse concurso para passar para a Academia Militar da Agulha Negra, AMAN. Passou e foi para a escola de oficiais do Exército Brasileiro. E na formatura dele, quando ele saiu aspirante oficial, concluiu os cursos, o rapaz convidou a namorada para entregar os espadinhos. E a mãe ficou amargurada. Queria que ele convidasse ela para entregar o espadim na formatura. Você vê que coisa interessante. Ficou magoada. Contou para mim. Eu fiquei magoada, seu Longobu. O meu filho, eu esperando, né? Passei até fome para poder pagar cursos preparatórios para ele se formar, para dar o dinheiro para comprar o uniforme, que ele ainda era aspirante, era aluno. Ele era aluno da escola. Ganhava o ordenado irrisório. Eu fazia tudo para poder mantê-lo na escola, na AMAN. Quando ele se formou, ele convidou a namorada para entregar o espadim na formatura. Ela ficou sentida com aquilo. Você vê só. Eu falei que eu não fico amargurada. Perdoa, porque ele é novo ainda, não tem experiência e tal. Verdade. Mas eu dei educação para ele, ela falou, né? Eu dei educação para ele, fiz tudo, o papel que eu tinha que fazer. Eu falei, então, a senhora está certa. Ele é que está errado. A senhora vai receber o seu galardão lá no espiritual. É verdade? É verdade, porque o que nós respondemos pela nossa parte. Quer dizer, o importante é que nós façamos a nossa parte. Como existe livre-arbítrio, o outro também decide de forma que ele acha correto. Quer dizer, mas o importante, o que nos consola, o que deve nos consolar, é que nós façamos a nossa parte, só isso. É verdade. Você tem razão, porque ele tem o direito de escolher, você colocou bem. Trata de livre-arbítrio, é verdade. Temos que respeitar. Ele preferiu convidar a namorada para a formatura. Tudo bem, a gente tem razão, porque ele tem o direito de escolha. Assim como uma mulher que também, numa palestra, eu disse que todos nós temos uma missão. Os pais têm a missão, realmente, de educar, dar educação para os filhos. É obrigação, é tarefa do pai dar educação. Não só educação acadêmica, perfeito, mas principalmente a educação moral. Por quê? Porque a educação moral é que dá ao indivíduo o respeito, o caráter. É dentro do lar, não na escola. Ele pode até se formar, mas o dever dos pais é dar educação moral, para ele poder realmente ter caráter, experiência de vida.
respeito aos nossos irmãos em humanidade. Então, ela disse, essa outra mulher numa palestra, eu disse na palestra que todos nós temos missão. Falei para essa mulher, numa palestra, alguns anos atrás, lá em Senador Camará, eu me lembro, eu disse que nós tínhamos missão, todos nós. Não estamos aqui por acaso, por esporte. Ela disse, mas eu tenho missão? Eu sou pobre, eu sou uma catadora de papel e de latinhas. Eu tenho missão? Que missão que eu tenho? Eu não tenho nada, eu sou pobre. Que a missão que Deus me deu? Eu sou uma catadora de papelão, de papel, de latinha, de alumínio. Eu disse, a senhora é casada? É assim, eu fui casada. Mas meu marido me abandonou. Meus filhos eram pequenos. Eu falei, então, e qual a idade deles hoje? Aí hoje já estão 14, outro tem 18 anos, já estão trabalhando até. Então, a sua missão. A senhora deu oportunidade para esses dois espíritos reencarnarem. Ela disse, então isso é uma missão? Eu falei, claro, evidente. Muito obrigado. Então eu tive essa missão. Só teve essa missão de dar condição para esses dois espíritos reencarnarem através do seu ventre. Então, essa missão, os olhos dela encheu de lágrimas. Eu notei que ela ficou emocionada. Que ela pensou que não tinha nenhum valor. Eu mostrei para ela que sim. Ela manteve com o amor materno. Trabalhou catando papelão para formar os filhos, botar na escola. Então, é um assunto muito interessante esse, do amor filial, que os nossos jovens deveriam prestar atenção. Tomara que esteja algum deles assistindo o nosso estudo, para poder dar valor a seus pais e ter paciência com todos eles. Essa que é a grande verdade, o amor filial, acima de tudo, porque só o amor transforma. É verdade. Não é verdade? É verdade. Esse. Às vezes, a dificuldade de alguns filhos está exatamente na expectativa que eles não tiveram a atenção que eles gostariam de ter. Então, às vezes, justificam os seus desvios de personalidade porque não tiveram essa atenção. Meu pai foi ignorante, minha mãe foi alcoólatra, e eu conheci a experiência do pai ser alcoólatra, mãe prostituta, esse negócio todo. Quer dizer, e ele usava isso como justificativa para ele ter uma vida também desregrada. Quer dizer, e a gente eu e um grupo tivemos a oportunidade de colocar isso para ele. Independente do comportamento dos pais, que ninguém dá o que não tem. Quer dizer, eles também não tiveram, dos pais deles, essa estrutura, quer dizer, do conhecimento espiritual, da responsabilidade da espiritualidade que nós temos, que nós trazemos, para poder dar um tratamento diferenciado. Então, ninguém dá o que não tem. Quer dizer, eles tiveram o que eles precisaram, eles sabiam que quando viriam para cá, teriam os pais daquela forma. Quer dizer, eu não vou me adiantar ao fato de que, por exemplo, ele mesmo, numa encarnação anterior, não tenha dado valor os pais que deram atenção a ele. E teve nessa encarnação pais que não deram atenção a ele. E ele teria que, mesmo assim, reconhecer o fato de ter dado a vida a ele, para ele poder ter oportunidade de reconstruir a sua própria vida e dar valor a essa criação, a essa forma, mesmo que não seja ideal, mas a forma que os pais podiam dar, porque ninguém dá o que não tem. Quer dizer, eles não deram porque eles não tiveram. E esse reconhecimento, né? Esse reconhecimento que precisa realmente de uma perspectiva mais ampla da questão espiritual,
dá essa chance de a gente ver que não tivemos, não porque Deus é injusto, porque Deus não é injusto, pelo contrário, é infinitamente bom e justo. Quer dizer, ele não está sendo mal com você. Você escolheu os pais, você escolheu a vida, quer dizer, você tem a responsabilidade de, mesmo não tendo o que você acharia correto em termos de educação, você dá valor a ele ter dado a sua vida, né, e te dá a oportunidade de você evoluir e reconhecer isso. Quer dizer, a questão do reconhecimento, em todos os aspectos, você tendo ou não tendo atenção, é muito importante, porque você mostra que mesmo em situações diferentes de atenção, ou não, quer dizer, você teve a capacidade de reconhecer, né, a oportunidade de estar vivo, né, e evoluir o suficiente para reconhecer o que teve, o que poderia ter, o que não teve, mas que, por estar vivo, evolui o suficiente para reconhecer isso. Quer dizer, mesmo vendo um pai e uma mãe desregrada, sem condições de dar o que ele idealisticamente gostaria de ter, ele sabia que foi dado a vida, né, e a oportunidade de reconhecer essa dádiva, né, divina que é a reencarnação. Né? É verdade. Olha, inclusive, nós lembramos, quando éramos criança, que os nossos pais, a maioria dos pais, nos levavam para soltar pipa, aprender a soltar pipa, a rodar o peão. Aqueles tempos que até se fazia isso, né? Hoje, você não vê mais rodar peão, você não vê mais. A pipa ainda tem ainda, em alguns lugares, mas o pai jogar bola com o filho, então o pai tem que aproveitar essa oportunidade quando é criança, para justamente dar o exemplo para os filhos. E todo filho tem que ter o seu pai como um grande herói. Essa que é a verdade. Porque somos nós que encaminhamos. Os primeiros chutes de futebol, ir para a pracinha brincar com eles, rolar com eles na grama. Então, o pai não pode perder essa oportunidade. Porque depois que eles quiserem entrar na pré-adolescência, por exemplo, eles entrarem no 10, 12 anos, 13 anos, aí fica mais difícil, porque ele já tem outra mentalidade, o espírito começa a desenvolver-se, já vem tomando outra forma, outra consciência, fica mais difícil. Então, os pais têm que aproveitar agora, enquanto são crianças ainda, para poder conviver, trabalhar junto com eles, ensinar como é a vida, ter o amor, o carinho, para ter o reconhecimento. E nós perdemos a grande oportunidade, às vezes, de, nesse período da infância, brincar com eles. Eles, às vezes, querem atenção, e nós não damos, alguns pais, né? Não dão atenção, porque está muito ocupado. É uma série de nuances a respeito da convivência entre pais e filhos. Realmente é um tema instigante, que a gente poderia ficar... Muito amplo, muito amplo. Mais tempo. Mas se alguém também quiser, por favor, também dá suas opiniões também, por favor. Não quero interromper, né? A conversa está excelente, né? A gente pode ficar a noite inteira aqui, mas a gente precisa encerrar, né? Porque já estamos a 1h15 batendo papo. Né? Tá. Só falar essa questão, né, vocês estão falando do jovem, né? Mas a sociedade moderna, ela visa muito o eu, né? Ela vangloria muito o que a criatura, da forma como a criatura se expressa, né? Então, é o eu, o que eu faço, o que eu tenho,
né? Então, isso dificulta muito as relações como a gente conheceu, né, no passado, a família, né, da nossa época, né, que eu também não sou novinho, né, era uma relação muito mais fraterna, era um núcleo muito mais unido, né, e hoje está um tanto esfacelado, né, porque a sociedade moderna, assim, meio que obriga as pessoas a saírem de casa para o trabalho, porque a vida ficou muito difícil, muito cara, né? E só uma pessoa como antigamente, né, o provedor, que era o pai, o marido, né, que supria todas as necessidades, já não tem essa possibilidade, obrigando a mulher a sair, né, de casa também para poder trabalhar e sustentar essa família que se viu diante de dificuldades muito grandes, né? O custo de vida encareceu muito nesse século passado, no final do século passado, e ainda perdura, né? Mas esse período da pandemia parece que está assim, nos obrigando, né? Um período educativo para que a gente reveja, né, os nossos conceitos e essa formação, né? Esse núcleo tão importante para todos nós, né? Se a gente estuda, né, a parte do Evangelho que fala no Livro dos Espíritos também, né, da necessidade da encarnação, né, a gente vê dessa obrigatoriedade, né, o Marcos falou, o Wilson também falou, né, que o jovem, muitas das vezes, eu não pedi para nascer. A questão não é se ele queria ou se ele não queria, a questão é que todos nós temos a obrigatoriedade de evoluir, né? E enquanto somos espíritos imperfeitos, né? O recurso que Deus encontrou é mediante a nossa encarnação, é mediante o mundo material, né? Que é um mundo muito exige muito do espírito, né? Das necessidades, de estar sempre em busca do seu sustento, e é um período limitado, né? A gente não se dá conta disso, que é um período limitado, muito curto. E a gente tem esses objetivos, né, de alcançar o máximo possível enquanto a gente está encarnado, se esquecendo ou não tendo esse conhecimento de que nós somos espíritos, né, e continuaremos a viver em outro padrão, né, existencial. Mas, enfim, acho que a gente, né, precisa rever, acho que a pandemia tem esse recurso desse período de transição planetária, mas também fazer com que a gente retome, né, antigos conceitos que eram muito bons, muito positivos, né? Não estou falando que o tempo antigo que era o bom, né, que não é a realidade, né? Nós não tínhamos esses recursos, a gente não poderia estar unido aqui, né, reunidos aqui, batendo esse papo gostoso, refletindo sobre o Evangelho, se nós não tivéssemos esse recurso, né? No passado nós não tínhamos. Então, enquanto a gente não pode retornar à nossa casa espírita, a gente tem esse recurso, né, à distância, mas nós estamos aqui juntos, né? Então, todo um processo, né, para que a gente reveja os nossos conceitos e a gente vá se reeducando novamente para que essa geração que está chegando, né, encontre possibilidades melhores, né? Muito bem, Hermino. E lembrar da importância da família. Por quê? Porque a família é a célula máter da sociedade. Tudo acontece ali, na família. Porque é ali que forja o caráter do indivíduo. É a célula máter da sociedade. E para Joana de Ângeles, através de uma mensagem a Divaldo Pereira Franco, ela diz que a família é constituída de mãe, pai e filho. Aí umas pessoas perguntaram por que ela colocou primeiro mãe. Ela colocou mãe, pai e filho. Não botou o homem, que é o chefe da casa? Então veja a sabedoria de Joana. A nossa querida Jo, desculpa a intimidade, ela colocou a mulher primeiro.
a mulher, o pai e o filho. Porque todos nós viemos justamente daquele ventre sagrado. Daí sendo a célula mater. O que quer dizer isso? Mater é da maternidade, é da vida. Então, é a mulher. Nós temos que dar o valor, já que estamos falando em pai e mãe, em amor filial, lembrar da família. Porque tudo começa ali. Como disse o Marcos. É planejado lá, mas não tem esse negócio de dizer que não pediu para nascer aqui, não. Não tem essa de dizer que não, eu não pedi para nascer, quer dizer. Não, você pediu sim, foi tudo planejado. Está tudo de acordo, certinho. Por isso que você nasceu nessa família. O outro nasceu na outra família. E, sendo a célula primeira, célula máter da sociedade, cada família se une com as outras células, uma família, outra, 3, 4, 5, 6 famílias, forma o tecido da sociedade. É justamente das famílias. A sua família, a dele, a da Dorian, do Ronaldo, a sua família, da Regina. Nós temos nossas famílias. Dessas famílias, dessas células, desses troncos, é que se junta e forma o tecido amplo da sociedade, que, no fim, somos todos irmãos. Essa é a grande verdade. Embora sejamos em famílias diferentes, mas somos todos iguais, da mesma família universal. Essa é a grande verdade. E temos que pautar pelo amor maternal, pelo amor aos pais, que foi o tema, o amor filial, aos nossos queridos pais que nos colocaram no mundo, para a gente poder estar hoje aqui, seja quem foram, não me interessa o que ele fez, o que deixou de fazer. Interessa que nós estamos aqui e temos que ser gratos por estarmos aqui, embora seja o que fossem. Isso não é problema meu. Eu não queremos julgar, nem devemos julgar. Esse é problema ele depois prestar conta à lei divina de acordo com seus merecimentos. Nós temos aqui respeitá-los, ser gratos aos nossos queridos pais, nossa mãe e nosso pai. Foi o que eu preparei e pude fazer para essa noite. Não sei se pode se terminar aqui ou se o Hervino ainda tem mais alguma colocação a fazer. Alguns irmãos, por favor, que estiverem se manifestar. Mas eu agradeço de coração o convite e a paciência e a caridade que vocês tiveram de me ouvir. Que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Beijo no coração. Assim seja. Muito obrigado, seu Wilson. Eu vou convidar a nossa irmã Regina para ela fazer a nossa prece final. Mas eu vou fazer uma leitura aqui do capítulo 51 do livro do Espírito da Verdade, de Meimei, referente ao item 3 desse capítulo. Ela diz o seguinte: ternura. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçado ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz que mais tarde vim a saber serem lágrimas. Conchegaste-me no colo como se me transportasses a brando ninho e desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas, de agulha aos dedos, contando histórias de bondade e alegria para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos,
enquanto muita gente falava em castigo, afagavas minhas mãos entre as tuas ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado a feição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas, paciente, doce, um momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abraçando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje, ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas, como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha, não só pérolas, nem brilhantes da terra. Quer dizer, não são pérolas, nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu próprio coração, transformando num poema de estrelas. É uma mensagem de Meimei, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Queria parabenizar o Elvino pela mensagem e agradecer o privilégio de estar com vocês hoje aqui, tá? Boa noite a todos, né? Que sejamos... Marcos, você não aceita fazer a nossa prece, não? Vamos fazer a nossa prece. Eu estou agradecendo a presença deles, né? Porque não é o normal que a gente faça esse grupo, né? Pelo StreamYard, né? Mas ficou bom, né? Fiquei muito contente de vocês estarem aqui presentes. Pede o Marcos para fazer a nossa prece. Bom, eu posso falar assim. Eu ouvi e posso falar assim. A prece é agradecer a Jesus, ao Criador, pelo privilégio de estarmos existindo, né? Com o desafio de estarmos evoluindo, né? Com toda a responsabilidade que isso significa, no plano espiritual, no plano material, acompanhando a evolução do nosso planeta, que evolui junto conosco, né? Nós estamos passando de um planeta de provas e expiações, né? Para um planeta mais evoluído, juntos, todos nós juntos. Então, temos a oportunidade de burilar os nossos espíritos e aperfeiçoar o nosso comportamento diante não só de nossa mãe, de nosso pai, mas de todos os irmãos que estão ao nosso lado, em todos os lugares que estivermos. Quer dizer, isso eu estou falando dentro de um ônibus, eu estou falando em uma rua, eu estou falando dentro de casa, eu estou falando de todas as oportunidades que estivermos ao lado do nosso próximo. Quer dizer, nós fazemos valer o privilégio de estarmos existindo, né, e evoluindo como todo o universo está fazendo, e agradecer principalmente ao Longo Buco pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esses assuntos, aprofundando nossos conhecimentos e aperfeiçoando também a nossa capacidade de enxergar a vida e de enxergar ao outro também, ao nosso próximo. Um abração para vocês, saúde e paz para todos, em nome de Jesus e em nome do Criador. Obrigada. Graças a Deus. Fica com Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Boa tarde. Valeu, Wilson. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser.